Então, boa noite a todos, né? Todos que estão aqui presentes. Mais uma vez que seja uma noite proveitosa. Segundo dia do minicurso Estudos do Imaginário. Hoje a gente vai conhecer um pouco do esquema, o Sheme, arquétipo, símbolo, mito e a formação do imaginário de uma cultura, né? Com uma colega que é do imaginário, que vem diretamente lá da Serra da Borborema, de Campina Grande, desse lugar que eu amo tanto e que André vai apresentar agora, né, André? Seja bem-vinda! Exato. Bem, hoje vamos receber Yolanda Maria da Silva, que é professora graduada em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, mestre em Literatura Brasileira com a dissertação intitulada Macunaíma, com análise mitocrítica, pelo Programa de Graduação em Literatura e Interculturalidade do PPGLE, da Universidade Estadual da Paraíba. Também atua como professora de língua portuguesa efetiva do Estado da Paraíba e atualmente é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da UEPB. Seja bem-vinda, professora Yolanda. E estamos aqui agora aguardando contribuições. Aos colegas que estão ouvindo, podem contribuir através do chat. Nós vamos aqui fazer o intercâmbio, assim, no final das palavras da professora, para a gente poder trazer essa noite bem produtiva. Podem perguntar à vontade. Com a senhora, professora. O microfone está desligado. Deu para ouvir agora? Acho que eu vou ter que tirar do... Tá dando para ouvir? Talvez seja melhor, está um pouco baixo. Está bem baixo. Agora. Tá pegando agora? Agora está bem. Por isso que eu disse que o rapaz perguntou, você prefere apresentar? Eu digo, não, porque meu computador está meio bugado, então é melhor não confiar. Então, gente, boa noite. Eu quero agradecer a Jean por me convidar. Jean é aquele tipo de amigo, né, de pessoa física e jurídica que vem para colocar a gente para frente, né? Porque eu fiquei no doutorado, casei, agora estou grávida, então não quis lutar muito para entrar na universidade ainda. E Jean sempre está me engajando, então eu tenho muito a agradecer pela confiança, por essa força que ele nos dá, né? E de antemão, gostaria de dizer que eu sou uma curiosa, como vocês. No que concerne, assim, estudar o imaginário enquanto mitocrítica, que pertence ao nosso campo de estudo, né? Que eu, como sou formada em letras e gosto de pesquisar e atuo na área de literatura, então é o que me convém dizer que eu tenho propriedade para falar. Mas quando você estuda o imaginário, você acaba embarcando em algumas áreas de conhecimento que, querendo ou não, a gente não domina, né? Por isso que eu me coloco como uma curiosa, né? E aí, pode continuar. Como o Jean ele tem como intuito, nesse minicurso, durante esses meses, né, a gente trabalhar, entender um pouco da teoria do imaginário para quem está começando e também para a gente ter um arcabouço teórico legal, ele dividiu os livros, né, que é o de Rocha Pita, e eu fiquei responsável por 2 capítulos que eu vou explorar com vocês hoje. Pode colocar o próximo slide. O nome desse capítulo é Do Símbolo ao Simbólico ao Imaginário. Eu não vou me deter muito na questão do imaginário, porque na aula anterior o professor foi excelente nisso, né? O professor Newton ele nos trouxe muitas informações acerca disso, não vem ao caso retornar. Eu vou até, de alguma forma, falar um pouco, porque um assunto entra no outro, né? Pode passar o próximo slide. Quando a gente começa a estudar nesse capítulo, ela vai falando, Rocha Pita, no anterior, sobre o imaginário, a importância da simbolização. E quando ela chegar aqui, ela já vai nos dizer o seguinte, né? Por que falar em imaginário e não simplesmente em simbolismo? E quando ela traz esse capítulo, que é muito pequenininho, mas ao mesmo tempo ele vem trazendo uma porrada de informação que você fica meio assim, né? Nossa, perdido. Então eu vou tentar destrinchar esse capítulo de uma forma sucinta e acessível, né? A primeira pessoa que ela fala são esses 2 filósofos, né?
E Husserl, se eu não souber falar, perdão, porque eu sou péssima em inglês. Mas, enfim, acho que Husserl nem inglês é, mas, enfim. Esses dois filósofos, eles trazem a questão da abordagem fenomenológica. Então, quando a gente vai trabalhar em literatura, para analisar um texto literário, a gente vai colocar lá na pesquisinha, né, essa pesquisa, ela é fenomenológica, ou seja, a gente vai pegar o texto literário e vai começar a analisá-lo em sua integridade. Aí, quando a gente vai fazer as análises dos projetos que a gente vê contemporaneamente, a gente vê muito essa questão, né, da teoria da cultura, ou então de você vai analisar o gênero, nessa questão de gênero e sexualidade. Então, quando a gente vai propriamente falar do estudo do imaginário, a gente vai fazer uma análise fenomenológica. De certa forma, a gente vai olhar o texto literário e analisar como um fenômeno completo, né? E aí, para você conseguir fazer isso, né, para Gilbert Durand conseguir trazer essa teoria que ele chama de mitocrítica, né, que é a ciência do mito, a ciência mitológica aplicada ao texto literário, e quando você vai fazer isso com, por exemplo, uma obra de arte, uma pintura, né, um símbolo, ele vai falar de mito-análise, que eu já vou deixar uma dica aqui para quem está fazendo análise, mito-análise, né, que é a metodologia do imaginário de Gilbert Durand aplicada a uma obra de arte, a uma escultura, a uma pintura. Esse texto aqui, que eu não coloquei, deveria ter colocado no slide, é muito bom para ilustrar isso, né? Que é O Sonho da Razão, Imaginário e Simbolização, de Dora Bay. É muito bom esse texto, ela faz uma análise, uma meta-análise perfeita, que dá para a gente dar uma trabalhada legal e ver como se aplicar, né? Porque a gente vê muito a pesquisa aplicada ao texto literário, mitocrítica. E esse texto é um bom exemplo de meta-análise. Então, a gente já começa sabendo que nós vamos fazer uma pesquisa fenomenológica. Pode passar. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? E ela fala aqui, ó, a validade do conhecimento é a mesma, né? Seja ela adquirida pela experimentação ou pela poesia. E aqui ela vai usar as pesquisas ditas, feitas por Bachelard. Então, se a gente vai pegar um texto literário, né? E vai fazer uma análise fenomenológica. A gente vai olhar para ele e vai tentar entendê-lo do todo, desde a vida do autor ao sistema cultural em que ele foi criado, como foi que aquele... Não dá para fazer isso tudo, mas a gente tenta. Então, ela vai trazer na Balha também que Gilbert Durand ele vai usar a teoria de Gaston Bachelard. E Gaston Bachelard, ele é um homem completo, né? Porque ele trabalhava com filosofia da ciência, professor de física e poesia. Então, Bachelard ele tem uma visão da pesquisa no âmbito do imaginário muito singular. Ele até tem uma citaçãozinha que você pega o texto de Gilbert Durand, ele usa lá. Você pega a imagem, ou seja, aquele conceito, você vai destrinchar para tentar entendê-lo por completo e depois você vai elaborar suas próprias concepções acerca daquele fenômeno. Então, assim, quando a gente fala de imagem, né, símbolo, mito, essas coisas que estão todos esses aspectos estão nos textos literários, a gente vai tentar fazer isso mesmo, a gente vai destrinchar a história, o mito e tudo mais, e vai tentar entendê-lo por completo, né? Então, essa perspectiva do mito, a gente vai trabalhar com Bachelard, isso tudo, né, de uma forma completa e harmoniosa. Pode passar para o próximo slide. Aqui ele fala da psicologia profunda, né, de Jung, que aqui a gente já vai entender um pouco da teoria de Jung acerca dos aspectos. Então, quando a gente vai falar sobre imaginação e imagem, a gente vai recorrer a Bachelard, né? Já quando a gente fala de arquétipo, a gente vai ter que se ancorar na teoria do inconsciente coletivo e memória da experiência, né, como o Carl Gustav Jung fala. Que aí, no caso, a gente vai ter aquela concepção que Jung ele divide, né, o consciente, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Então, onde é que vem essa ideia de arquétipo? Né? Ele vem da ideia de que, dentro desse inconsciente coletivo, existe um modelo, como bem explicou Newton na aula passada, existe um modelo em que a gente vai, mesmo que você não saiba, você vai ter acesso a esses modelos. E como ele distinguiu isso? Ele viu que, analisando várias pessoas, né, no consultório dele, elas tinham sonhos, né, e esses sonhos, de alguma forma, traziam esses arquétipos. Por exemplo, um do arquétipo mais importante é o arquétipo do self, né? Que geralmente muitos sonhos dele vinham na forma de mandala. Lógico que a gente sabe que o arquétipo é uma estrutura, ela está num plano trazendo, né, a ideia de arquétipo a partir de Platão. Platão ele dizia que existe o nosso mundo e existe um mundo ideal, né? E que desse mundo ideal nós tiramos todas as concepções
que nós podemos adquirir a partir do momento que a gente toma consciência. Isso aqui é bem a teoria de Jung mesmo, né? Que a consciência é o acesso que a gente tem aos mitos, às histórias, do conhecimento. Então, quanto mais consciência a gente tiver das coisas, mais a gente vai entender, né, um pouco do que se passa dentro da nossa mente, dentro do inconsciente coletivo, e como se processa isso no nosso inconsciente individual. Eu sei que é confuso, gente, mas eu entendo a ideia de arquétipo, né, a partir da ideia aqui de Jung, porque o arquétipo vai ser muito importante. Então, Platão tem essa ideia de que a gente tem um ideal, um modelo, né, que está no plano das ideias, inacessível a gente aqui, mas quando a gente começa a sair da caverna, né, a gente começa a ter acesso ao conhecimento, a gente vai dando uma iluminada, né, crescendo. Então, tudo isso aqui, Gilberto Durkheim vai partir lá. Quer entender o que é imaginação, imaginário, imagem? Vamos usar um pouco da teoria de Bachelard, como Newton falou na aula passada, né? Que você, para ter acesso, você vai ser o filósofo da Terra, né? Você vai trazer as suas experiências. Aí você já chega em Jung e diz, olha, aqui você vai entender que nós temos um arquétipo, um modelo, que a gente vai ter acesso a ele por meio do inconsciente coletivo, e a gente vai usar o inconsciente pessoal, né, para tentar processar esses negócios aí e trazer isso para o nível da consciência. Eu estou falando isso de forma curiosa, porque eu não sou psicóloga, muito menos junguiana, mas a gente gosta muito e estuda porque faz necessário. Olha só, até hoje eu fico, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida de me meter com a mitocrítica? Porque eu me apaixonei pela obra de Gilberto Durkheim, né? Mas para você entendê-lo, você acaba tendo que se embrenhar em outros níveis diferentes de conhecimento. Mas é maravilhoso. Pode passar para o próximo slide. Então, aqui, esse filósofo que Cássera, eu sou péssima, gente, eu tenho vergonha, mas eu tento aprender no Google lá, né, como se pronuncia, mas eu sempre parto do pressuposto do meu professor Ali Brandão. Fale como se você lê, porque, né, depois você vai... enfim. Mas, enfim, esse filósofo, ele traz já uma coisa interessante, que eu, particularmente falando, eu não li a obra dele, eu tenho 3 livros guardados aqui para começar a me embrenhar, mas no meio do doutorado não dá. Mas lendo a obra de Durkheim, né, principalmente aquele que ele fala sobre imaginação, imaginário e símbolo, você vai ver que ele fala que esse filósofo é de onde ele vai tirar a questão do homem como um ser simbólico, que diz que tudo que fazemos a gente está simbolizando. E realmente, como Newton falou na aula anterior, né, a gente precisa simbolizar para a gente continuar existindo e vivendo e lutando, principalmente contra a questão dos... Quando a gente lê lá no texto de Gilberto Durkheim, né, que nós, quando nascemos, temos como fatalidade a morte e a passagem do tempo. Então, a gente precisa criar mecanismos para fugir simbolicamente, olha só, né? Simbolicamente, da passagem do tempo e da morte. Então, essa questão do homem enquanto ser que simboliza vem desse filósofo aqui, né? Pode continuar para o próximo slide. Eita, será que deu? Tá dando certo, né? Deu uma travada. Eu estou tentando me deter nos slides, gente, porque eu falo muito, eu divago muito, aí eu tento me prender ao slide para não... Pode ir para o próximo. Sim, Micheliada, né? Aqui, gente, desculpa, pode continuar, professor, desculpa interromper. Aqui, Micheliada, ele vai justamente nos trazer a importância do mito, né, nessa teoria de pesquisa aqui, do imaginário. E aqui, eu vou dizer para vocês, é um dos meus teóricos preferidos, até porque se a gente está falando de mitocrítica, a ciência do mito, então é aqui que nós vamos nos deter. E o que é mais interessante é que Michel Eliade, ele tem o mito, né? Os estudos de mito dele são todos relacionados à história. Então, assim, geralmente ele vai trazer um mito, o mito do eterno retorno, por exemplo, um livro maravilhoso. Ele vai trazer o mito do eterno retorno em várias culturas, dizer o que aquele mito significa naquela cultura, e a gente vai perceber que o mito ele é quase como se fosse uma explicação histórica para cada evento, né? E aí é importante a gente entender, a gente ter a propriedade de conseguir entender que o mito ele não é como bem disse o profissional anterior, não é uma fantasia, não é um mito, não, ele tem uma função social específica e importante, né? E aí, quando a gente pensa que esse mito é obsoleto, que hoje em dia nós não temos mais, vamos dizer assim, um mito fundante da cultura ocidental, até o mito, vamos dizer assim, eu digo mito enquanto cientista, né? Porque para algumas pessoas, inclusive Gilberto Durkheim até fala
no livro dele, ele diz assim, por que que a cultura judaico-cristã pautada no mito bíblico, né? Para eles não é um mito, porque para eles é uma experiência, aquilo não é uma narrativa que tenta explicar o inexplicável, né? Na verdade, o mito para eles é uma coisa material que, de alguma forma, se materializa na experiência deles, pessoal, né? Não só o cristianismo. Você vai na cultura indígena, né? Eles têm uma experiência epifânica com o mito, que deixa de ser o mito enquanto nós vemos, né? Narrativa que a gente estuda e vai tentar dar explicações e tudo mais. E é muito bom esse estudo de Michel Eliade para a gente compreender como se processar a mitocrítica e validar um mito na nossa pesquisa. É maravilhoso, eu já deu para ver que eu sou fãzona dele. Outra coisa interessante, eu vou até falar um pouco também de uma obra de Bachelard, que eu esqueci o nome agora desse livro, que é O Espírito da Ciência, um negócio assim. Eu vou pesquisar, depois eu trago. Que é um livro que ele vai falar sobre o mito que está por trás de cada descoberta científica. Ele vai até falar, por exemplo, Isaac Newton, qual era o mito que estava naquela época? Então, assim, esse livro de Bachelard é muito bom para casar também com a ideia de Michel Eliade, porque quando a gente vai trabalhar com esse livro, eu li na época da minha graduação, para fazer a minha monografia, e eu fiquei encantada, disse, nossa, como é capaz, né? O mito está ali por trás do imaginário, da imaginação dos cientistas da época do iluminismo. Eles tinham aquela coisa de Prometeu, roubar o fogo dos deuses. E aí você vai ver o quanto que o mito ele é importantíssimo. Inclusive, tem um teórico, historiador, que eu não sei o nome, que eu lembro o nome dele, eu sei o nome dele, inclusive meu marido gosta muito de estudá-lo, que ele tem essa perspectiva, ele vai narrando os fatos históricos, parece que são 28 volumes, e ele vai trazer sempre um mito subjacente àquele momento histórico. É bem interessante também quem gosta de pesquisar nessa área. Pode partir para o próximo, por favor. Pronto. Então, uma vez dizendo isso, né? Por que falar imaginário? Isso, obrigada. A formação do espírito científico, é isso mesmo. Então, aqui, por que falar em imaginário e não simplesmente em simbolismo? Aí eu vou ler isso aqui para a gente concatenar, a partir das orientações. Entre outras, Gilberto Durand vai falar de imaginário e não simbolismo, pois o símbolo seria a maneira de expressar o imaginário. Então, muito antes de aparecer o símbolo, ou seja, uma imagem simbólica, uma cruz, isso, aquilo, outro, você vai pesquisar o tanto de coisa que está embaixo daquilo ali, né? E aí, frequentemente, para se tratar de simbolismo, faz-se referência a sistemas simbólicos, aborda-se, então, o simbolismo religioso, político, etc. Mas, para Durand, esses sistemas simbólicos não são independentes, pois decorrem de uma visão de mundo específica, imaginária, que é a própria cultura. Então, quando a gente vai ver, né, os estudos, por exemplo, de Peirce, aquela questão da semiótica e tudo mais, a gente vai trabalhar o símbolo e fica ali na margem, né? Mas quando a gente vai trabalhar com a mitocrítica, analisar um texto literário, a gente vai perceber, através dos estudos de Gilberto Durand, que o símbolo é só a ponta do iceberg. Eu até coloquei essa imagem aí. Pode ir para o próximo. Eu coloquei essa aí. Eu queria fazer aquela coisa que o pessoal faz, mas eu sou péssima em tecnologia também. Então, aqui no caso, eu trouxe um pouco dessa imagem para a gente fixar na nossa mente, né? Porque o simbolismo está ali na margem, né? Por exemplo, quando você vai num culto religioso, seja lá do cristão, indígena, você vê vários símbolos ali nos rituais, mas ela é a ponta do iceberg. Para que esses símbolos se constituíssem enquanto simbolismo cultural lá, teve o quê? O imaginário, a imaginação, para chegar no simbolismo. E aqui eu vou recapitular o objetivo principal da aula passada, né? Que a gente entendeu que é, só resumindo e recapitulando, né? O imaginário é, como diz Norton Frey, eu adoro essa frase, ele diz, ó, o imaginário é o capital pensante, capital pensado, na verdade, do Homo sapiens. Né? E está lá, tudo que nós pensamos e construímos enquanto cultura está lá no imaginário. E aí, por meio da imaginação, que é a faculdade de criar, como Bachelard fala, a imaginação é a capacidade de você criar, você deforma e analisa, deforma e recria a imagem. Então, essa é a nossa faculdade, a imaginação que a gente tem de transformar e simbolizar, como diz Cáceres também, e a partir daí que vai surgir o símbolo, ou seja, por isso que eu amo tanto a pesquisa do imaginário, porque ela vai chegar lá no profundo para surgir a margem, né? Não desmerecendo a semiótica, os estudos. Não, pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Ali é somente uma perspectiva de pesquisa. Se você trabalha com HQ,
você vai ter que seguir naquele caminho. Afinal de contas, é o seu corpus de análise, não é isso? Mas tem muita gente que, quando quer entender como foi que aquele herói se constituiu daquela maneira. Por exemplo, a polêmica de agora, né? A gente vê que tem o Superman, o filho do Superman, que é gay, né? Que, na verdade, é bi, né? Então, uma polêmica danada. E eu vejo isso como uma guerra de extremes. Né? A gente já viu uma guerra de extremes, porque se nós temos inclusive, né, até uma polêmica, porque aquela HQ em que o Superman, que os cristãos compartilham, que o HQ, que o Superman ele é hétero, né? Tá com a filhinho, o filhinho, não sei, da consorte dele, né? No HQ. E eu esqueci agora o nome da mulher também. Gente, eu tô grávida, deu um desconto. Então, eu esquecer é o meu ápice. Então, assim, a gente vê que aquela imagem que o cristão compartilha representa o quê? A cultura judaico-cristã, que tem um shame da separação, da libido, da mulher, do regime noturno da imagem. Então, quem defende aquela imagem, não defende só a imagem, não tem nada a ver. Eu odeio o gay. Não, é o shame dele, né? É a forma como ele... É uma guerra de shames, né, Jean? Você, quando vai contra aquela imagem, você está indo contra tudo aquilo que ela acredita. Inclusive, a forma dele vencer o medo da morte. É muito mais difícil. Da mesma forma que quando o cristão critica a imagem do HQ, do bissexual, do gay, o que é que eu estou falando gay para a gente, né, chegar Gente, quando eu estou falando sobre isso, as pessoas dizem, você é muito reducionista. Eu digo, sim, eu estou aqui falando um pouco sobre a teoria. Eu não vou me adentrar em cada especificidade ou afetividade de cada área de conhecimento, até porque eu não tenho, né? Aí, quando o cristão ele vai contra aquela imagem, ele está agredindo outro shame. Ou seja, quem é gay, quem tem essa filosofia de vida distante do cristianismo, ele tem uma constituição de shame, ele tem uma relação diferente com a libido, ele tem a libido como uma coisa boa, né? Ele quer viver a sexualidade dele, ele não tem medo de ir para o inferno, geralmente não acredita nem na narrativa judaico-cristã, para ele não faz nenhum sentido atingir aquele outro shame. Para ele, a vida é isso, como diz, né, o Friedrich Nietzsche, o amor fatal. A vida é essa, o mundo é esse, eu quero viver minha sexualidade, eu quero ser feliz, eu quero viver bem porque eu vou morrer, vou virar uma poeira cósmica, acabou. Então, quando as pessoas brigam entre si, elas estão defendendo o seu shame, a sua crença que está enraizada muito antes, né, delas se constituírem até enquanto indivíduos. Assim, indivíduo que eu digo, eu sou Yolanda Maria da Silva, o meu CPF é isso e aquilo. Ou seja, tem coisa que está entranhada na gente desde o nosso nascimento, nossa relação primal com a mãe, que é um pouco que eu vou falar aqui na frente. Então, é muito complexo. Eu sempre digo, eu não vou me comparar a Jung, muito menos aos grandes homens que pesquisaram, mas, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, todo mundo se matando, né? De um lado, enfim, você sabe, a Segunda Guerra Mundial não vai adentrar, mas duas visões, cosmovisões extremamente diferentes, e de repente estava Jung, né, vários outros cientistas na escola de Eranos, né, eles lá no meio da Suíça, uma guerra de um lado e do outro, e eles pesquisando. Não estava nem aí. Se vocês quiserem conhecer também um pouco sobre essa escola, nesse livro ela tem aqui na introdução um capítulo muito sucinto e muito interessante sobre a escola de Eranos, inclusive nesse contexto, né? O povo lá se matando na Guerra Mundial, e eles querendo entender como é que Hitler pensava daquele jeito e como é que, né, gente, vamos falar a verdade, né? O absurdo da Segunda Guerra Mundial é o que o pessoal estava falando aí, né? Sobre essa questão de você descolonizar o imaginário. Alguém falou na aula passada. E eu até disse, não, mas ninguém coloniza o imaginário. Mas, ao mesmo tempo, você manipula o imaginário, né? O que Hitler fez, ele pegar o imaginário, praticamente ele criou um shame e incutiu aquele shame nas pessoas que já eram adultas, né? E aquilo ali se transformou numa narrativa mítica, numa forma de comportamento. Eu posso estar viajando, mas é o que eu vejo, que constituiu até símbolos e matou pessoas, né? Olha como o imaginário, a manipulação do imaginário é forte, né, gente? É um negócio sério. Enfim, próximo slide. Aqui a gente vai entrar no próximo capítulo, que é a organização dos símbolos, né? Sim, eu falei todo esse negócio da Segunda Guerra Mundial, que é assim que eu falo, né, na questão de me encaixar nesse contexto, é que enquanto eu vejo as pessoas brigando, né, entre um e outro, eu vejo que, na verdade, o cientista do imaginário ele tem que tentar entender o todo, não é isso? E tentar trazer luz a esse pensamento
que as pessoas têm, né? De um querer destruir o imaginário do outro. Não, gente. Nós estamos numa sociedade que a gente tem que conviver, habitar, né? E feliz da vida, enfim, é isso. Aqui, ó, organização dos símbolos, né? Que é o próximo capítulo que eu vou falar. Aqui, a gente, quando está falando de imaginário, pesquisa do imaginário, então, qual o vocabulário do imaginário, né? Aí a gente vai ver que o vocabulário é o quê? A imagem, o signo, alegoria, símbolo, imagem, emblema, parábola, mito, figura, ícone, etc. Tudo isso aqui, quando a gente vai falar, é o que a gente deve manipular. E tem um livrinho de Gilberto Durand, que está lá na referência bibliográfica, que ela vai trazer, desde o seu início, que é o símbolo, distinguindo o símbolo da parábola, distinguindo o símbolo da metáfora, e aí vai, né? Que é bem interessante para a gente estudar e ver essas distinções de como é que fala? Conceituais do vocabulário do imaginário. A gente vai trabalhar agora os mais importantes, que é justamente os que Rocha Pita se detém. Ela se detém, pode passar. Ela se detém nesses principais. Ela vai começar com o Scheme. Eu sei que o professor, ele falou de forma grandiosa na aula anterior, não vou me deter muito no Scheme, eu vou ler somente para a gente, né, se concentrar, mas o professor Nilton já explicou muito bem. Trouxe imagens, né, que a imagem, ela unida ao conceito, ela fica muito fácil de aprender. E aqui ele fala, é anterior à imagem, corresponde a uma tendência geral dos gestos, leva em conta as emoções e as afeições. Essas palavrinhas são importantes. Emoções e afeições. Ela faz junção entre os gestos inconscientes e as representações. Exemplo, o da subida e o da divisão visual ou manual. Ao gesto de engolir corresponde ao Scheme da descida. Percurso interior dos alimentos e do aconchego da intimidade. O primeiro alimento do homem sendo o leite materno, a amamentação. Aqui dizendo, né, que geralmente Gilberto Durand pode até ser um pouco reducionista, porque ele vai basicamente dizer, inclusive no texto dele, né, que é Estruturas Antropológicas do Imaginário, ele vai dizer que, geralmente, o ser humano, ele vai basicamente ter dois schemes, ele vai desenvolver dois schemes, assim, quase que estruturais da psique dele, que estão relacionados à forma como ele se relaciona com a mãe. Ou ele se liga ao scheme da mãe, né, e vai ter um imaginário noturno, ou ele se distancia da mãe, né, e tenta pegar a arma do pai e vai para um scheme diurno. Isso aqui eu não vou me deter, porque pertence ao capítulo em que Jean vai explicar para vocês. Mas, a título de informação, né, só falando disso, pode ir para a próxima. Aqui no caso, né, aqui eu trouxe essa citação que eu acho ela muito importante, ainda está também no texto de Gilberto Durand, que ele fala: a sensibilidade própria de uma cultura, a interação com o meio, em circunstâncias determinadas, valorizam mais ou menos os schemes que, como um todo, correspondem à condição humana. Ou seja, ela vai dizer que a estrutura, o pensamento cultural, ela vai estar atrelado, basicamente, ao scheme, né? Próximo slide, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe esse livro e esse capítulo em especial para mostrar para vocês a importância do scheme. Se o professor, né, na aula anterior, trouxe o conceito e trouxe a imagem ligada ao conceito para facilitar, eu digo, o que é que eu posso acrescentar? Então, eu trouxe um capítulo desse livro, pode passar, em que nós vamos ver isso, e nós vamos ver nesse capítulo como realmente a gente pode ver, nossa, o scheme tem esse poder todo aí. Aliás, o scheme, né, enquanto postura, né, do nascimento, lutar ou se deleitar com a mãe. E aqui é interessante, porque o nome desse capítulo é Paraíso Infantil e Inferno Infantil, ligações entre a relação primal e o cano cultural entre os povos arcaicos. Nesse capítulo, o Jacob ele vai trazer pesquisas de várias culturas que eles foram pesquisar, tipo na Austrália, bem remotas, né? E ele foi perceber a relação primal, ou seja, a relação da criança na amamentação. E gente, esse capítulo é super interessante. Ele traz, eu lembro basicamente assim, quatro culturas mexeram muito comigo, e ele vai dizer, né, como cada cultura dessa trabalhou a questão da amamentação para formar os indivíduos daquela cultura. Então, quando eles queriam uma cultura bélica, um indivíduo formado para guerrear, para lutar, eles faziam uma amamentação grotesca. Eu vou ler aqui para vocês. Não vou ler tudo, mas eu vou ler. As mulheres mundugumores amamentavam seus filhos de pé, segurando a criança com a mão, em uma posição que aperta o braço da mãe e prende os braços da criança.
Não existe aí nenhum sinal de prazer galhofante e sensual que percebemos na amamentação dos arapestes. Ou seja, uma cultura é grotesca, a outra, né, ela já é mais amena, mais amorosa, a amamentação da mãe, né? Também não se permite que as crianças prolonguem a sua refeição com alguma brincadeira amorosa com o corpo da sua mãe. Ela é mantida ali estritamente para a sua tarefa principal, de absorver comida o suficiente para parar de chorar e consentir em ser colocada de volta no cesto. Na hora em que ela para de mamar, por um segundo, ela é levada de volta à sua prisão. As crianças desenvolvem, assim, uma atitude belicosa, bastante definida e útil, e muito útil, segurando-se firme ao mamilo e amamentando o leite, o mais rápido e vigorosamente possível. Elas normalmente engasgam por engolir tão rápido, engasga e enfurece a mãe e a criança, transformando assim a amamentação em um movimento de raiva e de peleja, em vez de um momento de afeição e segurança. Então, nesse capítulo, ele vai trazer duas culturas que têm essa relação primal, ou seja, a primeira relação da criança, né, que Freud até fala, a oral, de mamar e tudo mais, as culturas que querem indivíduos belicosos, que lutem contra essa questão da libido, da figura da mãe, né, o arquétipo da mãe. Então, é sempre aquela relação conflituosa na amamentação. Olha só que louco, né? E já as outras culturas que tinham uma civilização, uma civilização não, né? Uma cultura mais pautada no pessoas mais calmas, mais amenas, mais ligadas à terra, à mãe, já eram outro tipo de amamentação. Inclusive, em algumas culturas, a relação da amamentação com a mãe é a coisa mais importante. Eu não trouxe porque ia ficar muito, né? Mas se vocês quiserem ver, certo? Se vocês quiserem ver, assim, como se processa o shame, né? Ou seja, essa relação primal, essa forma como a criança se relaciona com a mãe nesse movimento, né, da relação primal, vai determinar a forma cultural como ela vai agir no futuro. Inclusive, os próprios povos antigos, eles usavam isso para manipular, vamos dizer assim, né, entre aspas, sua cultura, sua forma de viver. É muito interessante esse texto. Então, se a relação, como você encara a mãe, né, o arquétipo da mãe, a relação primal vai determinar o shame, ou seja, vejam só, gente, se vocês analisarem os verbos, né, dessa descrição, a criança está lutando com a mãe, né? A criança fica com raiva, não sei o quê. Podemos dizer que essa cultura é uma cultura diurna, em que a relação da criança com a mãe, ela é belicosa. Então, ele já vê a mãe como um símbolo, a mulher que sempre está ligada às imagens, né, de sexualidade e tudo mais. Então, ele já vai ter uma relação conflituosa com o ser feminino, né, com essa imagem arquetípica do feminino. Então, ele vai lutar sempre contra essa imagem arquetípica que vai ficar do lado do pai, né, do herói que luta simbolicamente contra essa imagem. Então, veja só o quanto que isso é complicado e, ao mesmo tempo, importante de ser estudado, né? E vocês podem até dizer que, né, alguns exemplos de filmes, né, de crianças psicopatas que têm uma relação complicada com a mãe, né? Aí também já entra em outro nível, eu não quero entrar nesse porque é complicado. Enfim, continua. Então, partindo do shame ali que a gente falou, né, que a postura de luta que a criança ou a cultura adquire na sua relação primal com a mãe ali, né, ele vai formar, vamos dizer assim, eles vão procurar ideias, né, num plano superior para os representar. Então, geralmente, eu não vou me deter também nessa questão do arquétipo, que eu já falei também lá quando eu expliquei um pouco da teoria de Jung, o professor também, Newton também trouxe, mas ele vai trazer, ele vai escolher. Geralmente, aqui só remetendo ao exemplo anterior, né? Se você vai escolher o shame da subida, né? Que é o arquétipo que luta contra a libido, luta contra a imagem da mãe, você vai procurar o quê? O chefe, o alto, né? Em contrapartida ao baixo, né? Ao feminino e tudo mais. Se sua relação primal, né, ou cultural, ali está no shame do aconchego, né, ligada à mãe, o colo, o alimento, sua relação vai ser amorosa, você vai ter uns símbolos mais noturnos, né, que você vai ter uma relação com a morte mais amena. Eu sempre gosto de ver, falar o termo que o próprio Nietzsche fala, né, que é o amor fati, ele fala, né, o amor fatal. Porque Nietzsche, ele diz, né, assim, um daimon, né, vinha a você perguntar se você quer viver essa vida, não sei quantos milhões de vezes, se você disser sim, você aceitou. E Nietzsche, às vezes as pessoas acham que Nietzsche critica muito o cristianismo,
Não, Nietzsche critica várias culturas que negam a Terra, a vida como ela é. O budismo, né? Você vai ver que a filosofia de Nietzsche, se assim eu posso dizer, é muito noturna, né? É muito noturna, e a gente vê que as pessoas que seguem esse simbolismo, essa filosofia do aconchego da mãe, eles querem viver a vida em suas idiosincrasias. Tem morte, tem dor, tem isso, mas é isso a vida, né? Enfim, pode ir. Então, eles vão procurar esses modelos arquetípicos, né? Aqui, nesse momento, eu quis me deter mais no símbolo, porque eu acho que o símbolo, a gente já entendeu o arquétipo, já entendeu o Sheme, né, na aula anterior. O símbolo a gente vai começar, vamos dizer assim, aqui. E vocês vão continuar na aula de Jean. O símbolo, gente, acho que foi a coisa que eu mais tive complicação de chegar aqui e explicar. Por quê? Porque Gilberto Durand, ele vai explicar o símbolo a partir da perspectiva dele. Lógico que não foge muito do que a gente estudou. Por exemplo, a gente estudou que tem o signo, né, que é composto de significante e significado, que é a palavra, né, que a gente vai usar lá na teoria de Saussure. Isso também vai vir aqui para a teoria de Gilberto Durand. Se vocês verem lá na teoria de Peirce, né, que ele vai falar que ele vai distinguir, ele vai dizer que tem o ícone, o símbolo, eu esqueci outro termozinho lá, que eles vão dizer que todos são signos, né? Só que cada um tem uma relação com um objeto diferente, então, por isso que eles são distintos. Aqui, Gilberto Durand, ele vai se deter basicamente ao símbolo, e ele diz, todo signo, o símbolo ele é todo signo concreto, evocando para uma relação natural, algo ausente ou impossível de ser percebido. É uma apresentação que faz aparecer um sentido concreto. Os símbolos são visíveis nos rituais, nos mitos, na literatura e nas artes plásticas, né? Então, aqui, o símbolo, ele é uma coisa que ele representa um objeto que está na nossa realidade, né? Esse objeto, ele tem uma... Pode passar para o próximo. Aqui, mais uma vez, isso aqui eu trouxe vou ler, né, para eu me situar. Símbolo é um signo que existe através de uma regra, convencional ou não, refere-se ao que possa caracterizar a ideia ligada à palavra, é um produto cultural criado, a relação é convencionada e arbitrária. Aqui também entra naquela questão que a gente estudou com Saussure, quem estudou letras, né, com Saussure, e também com Peirce e tudo mais. Que às vezes, por exemplo, ele diz, cavalo, você se lembra daquela aulinha de Saussure, né? Cavalo, a palavra aqui e a palavra nos Estados Unidos são diferentes, mas a imagem do cavalo é uma só, então tem um significante, significado. Basicamente, o símbolo, ele entra nessa categoria do signo, mas para Gilberto Durand, ele vai dizer, pode passar para outra, que existe duas categorias de símbolo, né? Ele vai dizer que existe o símbolo de forma que ele tem a representação direta e a representação indireta também. Pode passar que eu vou trazer aqui uma imagem para tentar explicar. Aqui nós temos uma apresentação direta da realidade pela consciência. Nós temos aqui um símbolo, sinal fechado, né? Aqui seria a representação dessa realidade direta pela consciência. A gente está no sinal de trânsito, a gente vê aquele símbolo ali. Aí, no caso, né? Se você tivesse uma caveira com um negócio fechado, seria também um símbolo, mesmo que você não vai dividir, né? É um ícone, é não sei o quê. Não, a gente aqui, ele coloca tudo no bolo todo, é símbolo. Pode passar para o outro. Aqui nós temos a representação indireta da realidade pela consciência, ou seja, quando a gente não está diante do objeto, a gente imagina ele dentro da nossa cachola, né? Da nossa mente. E aí a gente tem uma imagem simbólica, né? A gente vê aquilo ali. Então, quando vocês forem ler alguns livros sobre a divisão dos símbolos, que ele vai dividir, né? Os símbolos diurnos, os símbolos noturnos, os símbolos que passam semblante da passagem do tempo, o símbolo catomórfico, teriomórficos, símbolos nictomórficos, algumas pessoas vão até usar o termo imagens catomórficas, aí confunde um pouco, né? Mas Gilberto Durand, nos livros dele sobre a teoria da imagem, ele vai realmente falar de símbolo. Pode passar para o próximo. Tentando trazer. O símbolo portanto, a representação que faz aparecer um sentido secreto, ela é a epifania de um mistério. Então, se você está diante do objeto, você tem essa primeira dimensão simbólica, que é a direta, você vê a representação do objeto está ligada a ele. Mas tem essa outra dimensão, que é a dimensão que Gilberto Durand mais gosta, que é a indireta, que é quando o símbolo não está lá, mas quando você traz a sua mente, você representa. E ele vai falar, né, a importância desses símbolos que estão aí dentro do inconsciente coletivo, dentro da nossa infância, nossa relação, como Baixa ela fala com, por exemplo, o nosso sótão, você mora numa casa que tem sótão, que tem
que tem... eu amo a chama de uma vela de bachará, que ele vai falar da relação do fogo controlado, né? Que é o fogo da lareira, que você pega o fogo, você brinca com o fogo, você manipula o fogo. Então, a pessoa que tem essa relação, né? Ele vai trazer essa imagem indireta do símbolo fogo, né? Ela tem uma relação diferente com aquele símbolo. Então, é muito interessante essa visão de Gilberto Hahn, que quando ele vai tratar dessas singularidades do símbolo, ele vai falar da importância de você saber uma representação direta, uma indireta, e por que essa indireta ela é mais importante do que a direta. Enfim, né? Ele vai falando, porque é esse mistério que a imagem traz. Olha como né? Eu falei de símbolo, eu já falei imagem. Mas, enfim, tem imagem simbólica, que é quando você vê, por exemplo, Iemanjá, uma imagem simbólica, né? Uma imagem símbolo. Então, por isso que às vezes a gente se perde. Mas, enfim, o símbolo ali, a gente traz a memória de forma indireta, e é essa imagem que vai trazer o nosso estudo, né? Que é o que a gente vai realmente destrinchar nas nossas pesquisas, até porque nós não vamos ter o símbolo direto, a representação ali constante na nossa visão para a gente analisar, né, gente? É impossível. Enfim, continuando. Aí aqui ele vai falar, né, que dividindo essa questão ele vai trazer até uma teoria de Paul Ricoeur sobre essa questão do significante. Quando você vê lá, tem uma dimensão, olha que coisa grande, né? Cósmica, onírica, poética, ou seja, quando você tem uma relação com o seu símbolo, com o significante dele, o que significa aquele símbolo? A cruz. Aí você vai ver historicamente, cosmicamente, oniricamente, para cada pessoa e poeticamente como é. Mas aí ele vai dizer mais uma vez na próxima, pode ir, que a parte mais importante do símbolo é o significado, é o elemento que procura o sentido, representa a espécie de modelo e mediação do eterno no temporal. Neste caso, o sentido é uma via que redireciona o sensível ao sentido oculto, né? Primeiro revelando-se, e é o que Duran poeticamente denomina de epifania de um mistério. Então, assim, talvez vocês dizem, está confuso, não está confuso, mas eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de um símbolo que mexe muito comigo, que é um símbolo de fervilhamento, que quando eu estudei Gilberto Duran, eu não sabia que aquele símbolo, indiretamente, ele tinha um significado para a minha mente. Olha que loucura. Que Gilberto Duran fala assim, que quando você vê uma colmeia, acho que não é colmeia, um cupim, né? Um monte de bichinho ali. Ou então você vê um formigueiro, né? Aquilo ali ele traz o aspecto do caos, né? E aquilo ali é um símbolo de fervilhamento. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, mas quando ele começou a destrinchar nas culturas o que aquilo simbolizava, né? Que ele diz, inclusive, na época, eu até estava pesquisando Macunaíma, e Macunaíma que tem muito, né? Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são. E eu queria entender o que danado é que a Macunaíma falava tanto no aspecto da formiga. E aí, quando eu estudei Gilberto Duran, o que foi que eu entendi? Que dentro da história do símbolo né, do formigueiro, da formiga, ali cosmicamente ele tem uma imagem de caos, né? É muito caos, é muita formiguinha, uma em cima da outra, mas eles têm uma organização caótica. Então, quando Macunaíma compara o Brasil com aquela cultura, olha só, gente, como encaixa. Aí é tanto que quando Macunaíma ele vai no terreiro de Macumba, há vários pedidos. Por exemplo, um deles é uma pessoa queria que todo mundo falasse igual no Brasil. E o Exu disse, não, isso eu não posso fazer, não. Não posso fazer, é tipo assim, está acima das minhas forças. Ou seja, esse aspecto do caótico, do caos, de uma cultura cheia de outras culturas, essa multiculturalidade. Na época que eu estava estudando, o termo que se usava, na época era esse. Hoje em dia a gente já usa interculturalidade, né? Pelo menos tenta ter essa interação, que eu acho que está muito distante. Mas, enfim, olha só como um símbolo simples, ou seja, se você parar para pensar, você vê realmente um símbolo, um formigueiro cheio de formiga, o inferno que é uma saúva numa plantação destruindo tudo. Aí você veja que o Mário de Andrade trouxe isso para a questão do brasileiro, né, que é muita cultura, um simbolismo caótico, ele coloca lá no seu livro, ele fica repetindo em várias partes do livro, parece até um refrão de uma música, e você vai ver que aquilo não é aleatório. O símbolo que aquela palavrinha remete, ele tem um objetivo. Não sei se Mário de Andrade sabe, eita, eu estudei o imaginário, a estrutura antropológica do imaginário, vou colocar isso aqui, não sei. Mas aquilo ali está naquela dimensão do significado do símbolo, né?
do significante, que eu falei no slide anterior, que é o quê? Cosmicamente, ele tem esse significado. Oniricamente, imagine na visão das pessoas que têm plantações e, de repente, essa uva vinha no Brasil e destruía tudo. Então, diante dessas dimensões do significante e do significado, o que é que se processa na mente do indivíduo, né? Então, essa relação que Gilberto Hahn, ele vai falar muito, que o símbolo é essa epifania do mistério, e quando você vai ver o significado do símbolo, a relação desse símbolo com o nosso imaginário, ele vai produzir, né, um determinado significado, que pode ser arbitrário ou não, né? Porque para uma cultura, um símbolo ele pode ser uma coisa e para outra cultura pode ser outra. E aí, daí, a importância de você estudar, né, o significado daquele símbolo naquela cultura, né? Eu espero que eu tenha sido clara, porque nem para mim, às vezes, esse negócio é claro, mas a gente tenta, né? Então, próximo. Aqui eu vou falar do mito. Mito também eu não acho necessário me deter muito, porque o nosso querido Newton ele foi muito maravilhosamente sucinto, objetivo, em falar do mito, mas trazendo em linhas gerais, que a gente precisa colocar na nossa pesquisa lá, né? Por que eu vou usar o mito? O mito, gente, se você tem um sheme, que é a postura que você vai enfrentar a sua vida como um todo, ou a sua premissa cultural lá como um todo, depois você vai escolher as ideias, né? Os arquétipos para representar aquele sheme. É a mãe? É o pai? É o herói? É a mulher? É o quê? Então, depois disso, você vai fazer o quê? Geralmente, a cultura ela vai transformar isso em narrativa. Ela vai trazer um mito, que é uma narrativa, é uma história, tem narrador, personagens, vai trazer essa narrativa, que ela vai tentar explicar elementos que a gente não tem explicação para aquilo. Então, o mito, por exemplo, né, a gente traz os mitos da criação, né, o mito da criação que toda cultura tem. Seja os sumérios, a cultura judaico-cristã, você vai além na tribo indígena, tem os seus mitos de criação, como surgiu o universo, e assim por diante. Tem o mito da queda, né? Por exemplo, eu falo o mito da queda, que é o judaico-cristão, que é o mito do fim das coisas, né? Os mitos apocalípticos, vamos dizer assim. Então, cada cultura tem essa sua narrativa que tenta trazer uma explicação para a sua vida. E dentro desse mito, gente, pode ver, vai estar lá materializado o sheme, os arquétipos e os símbolos, que eles vão se transformar, né, vão se materializar, por dizer assim, nos rituais, né? Então, quando você vai no ritual judaico-cristão, você vai ver lá vários símbolos, o pão, o vinho, o símbolo na carne, né, o sangue de Cristo, aquilo ali está ligado à narrativa mitológica que Jesus morreu e ressuscitou, e traz uma significação para a morte, né, diferente de outras culturas, que já vai ter outra simbolização, né, vai ter outros símbolos para expressar um arquétipo e um sheme que aceita a morte diferente da cultura cristã. Eu sempre trago a cultura judaico-cristã porque é um símbolo, aliás, pode passar para o próximo, um símbolo que todo mundo acha que entende, não é isso? Então, aqui eu trouxe essa citação que eu acho ela maravilhosa, inclusive isso aqui é um estudioso, até teólogo, né? Que ele traz uma definição de mito e a importância desse mito para a cultura e para a forma como as pessoas se comportam. Então, se vocês quiserem ver, né, um texto falando sobre o mito, na visão de um teólogo que não difere da visão também de Gilberto Durand e da visão de Michel Eliade, né? Às vezes a gente vê assim que algumas pessoas que não se aprofundam no estudo do mito, né, eles têm uma visão meio preconceituosa. Eita, estou quase chegando no tempo. Enfim, pode passar o próximo. Então, eu trouxe aqui uns exemplos simples para a gente ver as tabelinhas que tem aqui no final do capítulo do Gilberto Durand, que ele vai trazer, distinguindo, né, noturnos, diurnos. Eu não sei nem se eu deveria fazer isso, porque eu acho que eu vou entrar no capítulo de Jean. Mas a título, eu vou só por alto, assim, você vai ver aqui que a gente tem um símbolo que todo mundo conhece, que é a cruz. A cruz, na cultura judaico-cristã, ela tem esse significado. Foi onde Jesus foi sacrificado, morto e ressuscitou. Pode passar no próximo slide. Pronto, a cruz sem ele, né? A gente vê aqui que já tem outras imagens, por exemplo, onde ele foi né, enterrado e não sei o que, a pedra aí. Tudo isso são símbolos, imagens simbólicas, porque a gente vê o símbolo, né, a cruz, a imagem simbólica, que é, né, esse lugar aí que a gente vê o santo sudário, né, e aí a gente vai remetendo aquilo ali tudo
que vai remetendo para um mito, não é, gente? O mito da morte e ressurreição de Cristo. Pode passar. Como eu falei, a gente viu o símbolo, a cruz, vimos imagens simbólicas nessa imagem ali. A gente agora vai ver a narrativa aqui, né? Que é um mito que está lá. Aqui, no caso, está em Coríntios, mas está em João, está, né, em todos os apóstolos lá, que é onde está, ó morte, a sua vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força da lei, etc. e tal. Por que eu trouxe essa citação? Porque, veja, é uma ironia da morte. Ô, morte, onde é que tu está? Né? Ou no seu... Tira onda da narrativa. Então, as escolhas verbais dos mitos, a forma como se constrói a narrativa mítica não é aleatória, ela tem uma função. Ela quer justamente mostrar, olha só, o shame do herói desafiando a mãe devoradora. Ô, morte, onde é que tu está? Eu venci, eu venci você, eu não vou morrer. De acordo com a Bíblia, Jesus morreu e ressuscitou, e se eu acreditar nele, eu não vou morrer, não vou para o inferno, ficar no lugar onde está tudo que eu não gosto. Morte, libido e tudo mais. Porque quando fala pecado, gente, pecado é luta, que inclusive o professor Newton trouxe bem, que Gilberto Durand fala que a luta do herói diurno é esquizofrênica. Ele vai falar que é uma luta esquizoide. Porque como é que você vai passar a vida toda lutando contra aquilo que é a vida? A dor, a morte, a existência, tudo isso é vida. Então você está lutando sempre simbolicamente, ele fala que é uma luta até cansativa. Mas algumas pessoas querem viver assim, né? Então, continuando, trazendo os esquemas lá, que a gente, quando começa a analisar Gilberto Durand, ele vai ver que o shame lá, né, o esquema verbal do texto que eu trouxe para vocês, vejam que é separar e não misturar, né? Se na cultura judaico-cristã, eu não quero me unir com a vida, com a libido, eu quero separar. Os arquétipos substanciais, aqui, luz, diferente de treva. A arma heróica, diferente da atadura. O batismo versus a mancha. O cume versus o abismo. O céu versus o inferno. Então, veja que aqui a gente não tem nem arquétipo, nós temos arquétipos substantivos, né, que ele vai usar lá. Descendo embaixo, ele vai ter dos sistemas dos símbolos aos sistemas, ou seja, o olho do pai, né, a circuncisão, que isso aqui são a forma como você vai destrinchar a mitologia, né, por exemplo, o judeu, quando ele nasce, ele vai fazer a circuncisão, que é aquele ato simbólico, que é justamente se separar contra o pecado para se enquadrar no olho do pai. Então, a gente vai ver que esses termos que Gilberto Durand traz, eles vão estar em algumas culturas. Eu estou trazendo só a cultura judaico-cristã, mas no texto de Gilberto Durand, ele vai trazer vários outros exemplos, certo? Outros exemplos de culturas que também seguem o regime diurno. Não é só a cultura judaico-cristã, não, gente, pelo amor de Deus. Tem muitas outras culturas que a gente até conhece, e eles seguem também essa questão, o budismo, né? Separar também. Enfim, continuando. Aqui, nesse próximo slide, eu já vou trazer para vocês uma perspectiva da morte diferente também. Apesar de eu não conhecer muito essa cultura, mas eu lembro que fui fazer uma proficiência, eu li esse texto, eu achei muito interessante, né? Que é lá no México, quando eles têm, acho que é dia 31 de outubro, né? Que é a festa dos mortos, que inclusive as pessoas acham que isso aí é um ritual cristão, mas não é. Na verdade, ele tem uma herança dos índios, né? Que ali habitavam. E eles tinham essa questão de que se você sacrificasse algumas pessoas da tribo, inclusive as mais fortes, você tinha uma relação de ligação com a morte, com a mãe, que tinha uma deusa lá que simbolizava a morte. Então, as pessoas se doavam para esse sacrifício. Olha só, se na cultura diurna o herói luta simbolicamente contra a morte, ele não aceita nem a pau, nessa cultura o povo ia lá com o maior prazer, morria. Era o ato mais grandioso que você podia fazer, era morrer naquele ritual para que a natureza pudesse se renovar, a mãe pudesse se renovar e a sua tribo existir. Então, a gente vê, se lá no aspecto, no esquema verbal para lutar, aqui é misturar. Vocês veem que é o contrário? Então, as pessoas se vestem com caveiras, fazem essas maquiagens excêntricas, e isso tudo para simbolizar que aceitam a vida nessa ligação singular com a mãe, com o arquétipo da mãe, né? Que a mãe, gente, sempre a ambiguidade do arquétipo da mãe. A mãe é aquela que alimenta, é também aquela que vem e devora, que mata, que a natureza é um símbolo disso, né? Então, no regime diurno, noturno, vai ter até duas forças lá, né? Que eu não vou me deter, dois aspectos da mãe, né? Se no regime diurno
é um aspecto só da mãe, no noturno já são 2, né? Então, é isso. Vamos para a próxima. Aí você veja, né? Vamos ver mais uma vez essa imagem que simboliza tudo aquilo. Eu não trouxe o texto verbal do mito que embasa essa cultura, porque a gente vê que é um sincretismo religioso, né? Resquício de uma antiga cultura, e eu não sei se tem nenhum texto, asteca, maia, eu não sei ler também, então por isso que eu não trouxe, mas eu queria ter encontrado para trazer, para a gente ver o esquema verbal, o uso do verbo, né? Ô, morto, pode vir, que eu estou aqui de boa. Talvez seja assim, né? Não sei, mas enfim. Então, gente, próximo slide. É isso, aqui são as referências, certo? E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, porque é uma característica minha. Enfim, é isso. Parabéns, professora. Eu queria só registrar aqui que tivemos a presença também do vice-líder, professor Peterson, inclusive ele até colocou o nome do livro de Gilbert Durand, né, que a professora tinha falado, e que estava gostando da explicação, mas eu acredito que ele tenha saído por conta da aula. Mas, se alguém tiver algo a perguntar, pode colocar aqui no chat, que a gente pode discutir. Eu quero dizer que foi bastante proveitoso. Eu que também estou fazendo a minha dissertação em cima do arquétipo da grande mãe, tem tudo a ver realmente. Essa dualidade, essa polarização da mãe, a Sofia ou então a Górgona, os dois que convivem, né, as duas polarizações, é muito, muito bonito, inclusive. Mas parabéns, professor, tu trouxe muito conhecimento para a gente. Professor Jean, o Nilton, quer falar alguma coisa? Então, Yolanda, parabéns, viu? Muito legal essa construção que você trouxe para a gente do imaginário, né? Com essa visão sua aí, com seus jeitos, sua peculiaridade, foi muito interessante. Acho interessante essa opositório, né? Coincidência opositório que tem no imaginário mesmo, né? Essa coincidentia, eu acho que chama, não sei, opositório, que é essa união mesmo, esses opostos se unindo, né? Morte, mãe boa, mãe ruim, morte é boa, essa questão que estão nos regimes, nos esquemas. Foi muito interessante você trazer esses exemplos e só quero dizer que foi muito bom, parabenizar e que a gente vai seguir nesse mundo do imaginário, nessas discussões, né? Porque é coisa para a gente desbravar por aí, né, minha amiga? Parabéns, foi muito legal mesmo. Jean? Pessoal, se alguém tiver algo a perguntar, pode ficar à vontade. Eu quero só parabenizar a Yolanda, foi uma aula magnífica. Aprendemos muito, Yolanda. Parabéns aí pelos exemplos, foi muito valioso, né? E assim, com a tua naturalidade mesmo, né? Coloca muita energia e nos trouxe aí essa energia. E quanto o imaginário te instiga, né? Isso acaba nos cativando também. Porque é esse mistério do imaginário que nos seduz, né? E eu acho que essa aula nos mostrou muito isso. Então, fiquei muito feliz pela apresentação. Parabéns, André e Newton, pela condução aí também. E vocês fiquem à vontade para fazer o fechamento e para ver se alguém ainda quer trazer alguma consideração. Quando não pergunta, pessoal, será que a gente explicou direito? Não, eu acredito que falou tão bem que praticamente não fica dúvidas, porque, como você falou, o imaginário não é uma coisa, são diversas coisas ao mesmo tempo, né? Psicologia profunda, antropocentrismo, antropologia, a sociedade, a literatura, a arte, e a gente traga tudo isso e já devolve com uma mutação, e ela vai se transformando em uma coisa viva. Então, a gente não tem como aprender com o risco de se reduzir, né? E a gente tem que fazer isso porque nós somos ensinados a partir para poder entender o todo. Quando no imaginário, na verdade, a gente tem que entender o todo, sem partir. Então, a gente fica nesse conflito, né? Mas, assim, você colocou, acredito que é muito, muito, muito bom o que você colocou, realmente. E a próxima aula vai complementar tudo o que você pôs aqui para a gente hoje.
Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. E não esqueçam de assinar a frequência que já foi colocada aí no chat, tá bom? Porque, inclusive, também temos o tempo, né, Justamente, só da aula, falando, é para poder justamente encerrar. essas estruturas. Desculpa, André, é justamente essas estruturas, né, Yolanda, que estão aí cercando o imaginário, que dão essa coisa toda do que é o imaginário, essa pulsão, essa aura, tudo isso que vem, essa capacidade de criar do humano para driblar essa angústia, como você falou bem, do tempo e da morte. A gente está sempre justificando, a gente está sempre inventando. Eu queria só que você falasse um pouquinho, assim, da tua pesquisa. Você trabalhou com a mitocrítica, não foi? Explica para a gente, assim, o que foi a mitocrítica, com seu jeito de falar, com sua simplicidade, na tua pesquisa de Macunaíma. Foi que você encontrou ali? Encontrou um mito, tal? Como foi? Eu vou compartilhar com vocês em um momento, né? Acho que Jean, a minha pesquisa atual do doutorado, né? Mas na época de Macunaíma, sendo orientada pelo professor Sebastião Joachim, o meu objetivo era trabalhar Macunaíma e ver se eles realmente seguiam o regime diurno ou noturno da imagem, né? Então, eu fui lá, eu comecei a ler a obra de Macunaíma, fui catalogando as imagens que vocês vão aprender depois, ver com Jean, que é os semblantes da passagem do tempo, que são aquelas imagens, olha, eu já estou falando imagem, mas são aqueles símbolos, né, que representam a passagem do tempo. Então, lá em Macunaíma, eu vi muita imagem teriomórfica, que são dos animais, né? Aí tem as imagens nictomórficas, que são relacionadas à noite. Os símbolos, a gente vai sempre estar assim, né? Mas os símbolos catomórficos, teriomórficos, nictomórficos, então eu fui identificando esses símbolos que eles representam a passagem do tempo. E aí, depois disso, eu fui ver como é que Macunaíma, eu estou falando do personagem mesmo, eles lutavam simbolicamente contra essas imagens, né? E aí a gente vê que Macunaíma, ele, nitidamente, Macunaíma, desde o início da sua obra, ele é um herói noturno. Existe, gente, também o herói. Eu falei só... Macunaíma, inclusive, na narrativa, já diz, Macunaíma, né, já começa com uma epifania, né? Macunaíma, filho do medo, o filho do medo, né, no início da narrativa, diz que quando ele nasceu, o rio, né, tomou de conta matou todo mundo, ou seja, Macunaíma já vem como uma personagem lá, Macunaíma, um nome que começa com mata e macina. Então a gente já vê que Macunaíma ele está ligado muito ao noturno, à noite. E aí ele vai vendo, a luta simbólica dele é noturna, ele tem uma relação muito aconchegada com a libido, ele não foge da libido, pelo contrário, ele pega a mulher do irmão, pega a mulher de todo mundo, ele sai lutando, inclusive, eu vou dar um spoiler leve, ele acaba morrendo justamente por causa da libido, né? Mas ele, antes de morrer, ele decide virar uma estrela inútil, então ele vai se enquadrar ali. Eu cheguei num esquema dramático, né? Que é quando você tenta criar uma narrativa para fugir simbolicamente da morte, mas você não se entrega a ela. Eu cheguei a essa conclusão na minha pesquisa. Na verdade, né, que tem o regime noturno é dividido em dois, que é o momento em que você, em um dos regimes, você consegue ligar o diurno e o noturno e você chega num denominador comum, criando uma narrativa que é justamente quem vai narrar a história de Macunaíma é um papagaio. Gente, é muito linda a obra, eu sou apaixonada, né, pela obra de Macunaíma, e quando eu comecei a fazer essa pesquisa, para mim ela era quase que difícil, sabe, de conseguir chegar, porque eu estava começando a estudar o imaginário, e para mim já era difícil, né? Eu estudei com a professora Gorete, pesquisamos a obra de Lígia Fagundes, dessas escritoras, eu esqueci, mas, enfim, a gente trabalhou essas escritoras da época, Lia Luft, né, que é aquela que eu basicamente trabalhei com ela, e eu fui aplicar onde? Macunaíma. Mas, enfim, quem quiser ver, tá lá no banco de dados da UEPB. Não, eu sempre digo, não é o texto que eu gostaria de pesquisar. E só, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, era preto, retinto, filho do meio e da noite, né? E lá na frente, a Índia vai dizer, né, ainda Tapaiumas, o nome que começa com Mata e Marcina. Gente, é muito massa essa obra. Enfim, mas eu gostei muito, apesar de que se eu fosse fazer hoje, né, lógico, né, seria outro escrito, outro texto, mas na época era o que eu podia oferecer. E só o fato de eu ter conseguido fazer alguma coisa, eu já fiquei feliz. Hoje a minha pesquisa, depois eu vou compartilhar com vocês também, que já é, né, outra visão, enfim. Mas também é mitocrítica, aplicando o método metodológico na obra literária. Yolanda, o nosso vice-líder do ITESE está presente, o professor Peterson, e a gente também gostaria de registrar a presença dele. Se tiver algo a falar, professor, ou perguntar, fica à vontade também.
Viu? E só falando aqui, Bom, obrigado, questão você falou. Eu gostaria só como é que se diz, de agradecer, né, a professora Yolanda pela excelente palestra, bastante clara, didática. Parabéns, professora. E também gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês. E estou aqui também, professora, viu? Como aluno, aprendendo muito com vocês, né? O professor Newton, agora a professora Yolanda, e sempre nesse debate muito rico. E aí eu gostaria só de destacar algo que me chamou muita atenção, foi quando, em sua fala, você que estava explicando o Cheme e fez uma reflexão em torno do nazismo, né, de Hitler. E assim, de fato, é um Cheme próprio, né, que vai agregando elementos da mitologia nórdica, mas a proposta de Hitler era criar um Cheme próprio. E assim, só para corroborar isso, que foi algo bastante interessante, né, e me veio aqui, assim, no final, eu vou elogiar a fala da professora e dar uma contribuição, porque em uma pesquisa que eu estou fazendo para um livro, eu identifiquei uma edição de 1936 do Diário de Pernambuco, e tem justamente lá uma reportagem, né, de um articulador, né, do grupo ligado a Assis Chateaubriand, e, enfim, e aí, embora fosse um ano que ainda estava aquela, vamos dizer assim, aquele flerte, né, entre a política de Vargas, né, e o nazismo, enfim, e Hitler, né, mas já começavam a aparecer alguns sinais. E exatamente nesse ano teve uma reportagem em que mostra que vamos dizer assim, todo esse conjunto, né, esse que a gente pode chamar de um Cheme próprio, né, do nazismo, ele vai se opor ao cristianismo. E aí dita uma reportagem, uma reportagem de meia página, e a Igreja Católica Brasileira, ela, através de um articulador que está me fugindo o nome, né, do responsável pela matéria, e que apontou isso. E eu achei muito interessante, porque sua fala foi, digamos assim, foi esse encaixe justamente nessa análise, né, nesse acesso a esse documento histórico que eu tive. E assim, eu gostaria de agradecer, porque era justamente a conexão que estava faltando, é um Cheme próprio, né? Então, parabéns, professora. Se vocês me permitem falar mais uma coisinha que eu falo muito, né? Essa fala do professor, eu gostaria até que você compartilhasse esse texto comigo, porque quando você lê lá no texto de Jacob, que ele traz os exemplos de Cheme, ele vai trazer logo no início, que ele vai trazer um exemplo do Admirável Mundo Novo, né? Que lá no Admirável Mundo Novo, as crianças, quando nascem, eles não nascem de uma mãe, eles nascem de uma espécie de máquina, né? Eles não têm essa relação primal. Então, justamente por eles não terem essa relação primal, eles não têm a ligação com a mãe, então eles não têm nenhum Cheme, eles não... Sabe, o Cheme é totalmente manipulado. E quando você falou isso, eu me lembrei desse texto, e já, realmente, porque eu falei na base da intuição, né? Sem nenhuma pesquisa previamente dita, a não ser a fala do próprio Jung, daquela época, né? E é interessante que, eu não sei se vai servir, Peterson, mas eu acho que esse capítulo, essa introdução vai ver. Inclusive, gente, eu vou falar uma coisa né? Ciência teoria da conspiração, mas a gente vê que essa manipulação dessa construção de um Cheme é muito perigoso, né? Porque quando você tem essa relação primal da mãe com o filho, essas coisas que são intuitivas, que estão lá, seja no inconsciente coletivo ou no imaginário, que é uma coisa que está além de nós, né? Quando você traz aquilo para um negócio manipulado, como faz o exemplo do Aldous Huxley, na obra lá, né? Que é quando como é que fala? As pessoas pegam, né? Os indivíduos e tiram dessa relação primal, né? E essa construção de Cheme
a criança fica extremamente manipulável, tá entendendo? É um negócio muito louco. Enfim, quando você falou isso, realmente, né, ali é uma manipulação realmente perigosa. E eu, se você puder compartilhar, Peterson, eu quero. Por favor. Bom, pessoal, e contribuindo mais um pouquinho, da questão do que você está falando, o símbolo, a suástica, ele foi manipulado também por Hitler, porque ele pegou do hinduísmo. O símbolo significava uma coisa boa, né? A vida, a felicidade do budismo, né? E ele subverteu, né? Transformou, na verdade, o significado que ele trouxe se transformou numa coisa ruim, né? O símbolo mudou para um outro polo, né? De significado. Muito interessante o que a professora trouxe. Exato. Eu gostaria de saber se alguém tem mais algo para falar, para a gente poder já encerrar na nossa aula de hoje com uma dor no coração, porque foi ótimo, a gente pode ficar falando aqui a noite toda. Nilton, quer falar alguma coisa para encerrar? Então, basicamente é isso, é agradecer, né, a presença da professora Yolanda, dessa terra tão boa, Campina Grande, né, Yolanda? Como é que tá o clima aí? Tá gostoso, aquele climazinho bom do Agreste? Quente. Tá Tá quente, bem hoje, né? quente. Tá aqui Nem se feito compara agora. com o nosso aqui, hein, minha gente? Então, Yolanda, eu acho que foi muito proveitoso, né, você falar dessas questões, né, trazendo mais, de uma forma mais, aprofundou mais um pouco, porque a gente tem que ter cuidado realmente quando vai falar das teorias, né, dessas questões, para a gente não esvaziar muito. E eu acho que você se apropriou, se soube conduzir bem, deu exemplos bem interessantes do esquema, dessas questões todas, né? E só para complementar, André, né, essa questão da sua, acho que ela era vista com bons olhos naquele contexto de Hitler, né? Naquele contexto era legal. Só que pela atrocidade cometida, pelo contexto histórico, por tudo, ela se transforma nesse símbolo que está agregando tudo de ruim, né? Que traz essa pulsão negativa quando a gente vê, né? Porque está muito associada à morte e a todo aquele contexto. Para você perceber como ele muda de contextos, né, socioculturais, históricos, como ele vai sofrendo essas interferências. É interessante a gente ver isso. E no mais é isso, agradecer a Yolanda e dizer que a gente está aqui, vamos debater mais sobre o imaginário, vamos abrir mais espaço. Eu acho que a gente está começando, né, aqui trazendo a discussão para o sertão, acho bastante interessante. E acredito que vão gerar vários frutos, muitos desses alunos aqui vão enveredar, tenho certeza, pela área do imaginário, pela mitocrítica, pela mitoanálise, pela arquetipologia, e a gente, com certeza, vai desmembrar aí muitos estudos sobre o imaginário, e você, com certeza, está contribuindo para isso, viu, Yolanda? Muito obrigado mesmo. Então, André, a gente vai terminar por aqui, né? O Jean quer falar Exato. alguma coisa? Jean quer falar alguma coisa? Eu já falei, né? Só agradecer mesmo, mais uma vez, né? Em nome do ITESE, estamos muito felizes com a participação de todos e teremos no próximo encontro, na discussão, vai ser comigo. A gente vai tentar trazer alguns exemplos também para aprofundar e continuar essa discussão. Então, até a próxima. Todo mundo aí já na leitura da Daniele Kita, né? Que é essa introdução básica aí aos estudos do imaginário. E para depois a gente adentrar mesmo, né? No Gilberto de Ramos. Então, até a próxima. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todos.